Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede Cidade Livre, Comunicação Comunitária, o vereador Pastor Anderson, do PMDB. Seja bem-vindo, Anderson. O Anderson, o que está impedindo a Câmara de votar a subvenção das entidades culturais de Rio Claro? Pimentel, obrigado pelo convite, porque é importante essa possibilidade de conversarmos a respeito daquilo que acontece na Câmara. E, em tese, uma lei que nós colocamos no ano de 2014 para aprovação na Câmara Municipal, que eu chamo de uma lei anticorrupção, uma lei de transparência, que visa principalmente na questão de entidades que são subvencionadas com dinheiro público, terem que prestar conta, mas não só prestar conta, tornar público essa prestação de conta, juntando com documentos, pareceres de conselho, ou seja, formar um conjunto de instrumentos legais que possa dar convicção para o vereador, entender o que acontece na entidade e assim a gente votar com muita tranquilidade e saber que o dinheiro público está indo para a entidade. Nós fizemos um primeiro embate já com a questão da ação social, depois questão da saúde e agora nós estamos em pauta com as questões das entidades da cultura. Quando nós fizemos essa triagem, porque é feito por comissão conjunta, então não passa nas comissões. Então eu levei para dentro do meu gabinete e tendo um pouco de entendimento na matéria, por ser contador, advogado, especialista nessa área, eu observei que não cumpria com os documentos necessários para a gente formar convicção de voto na Câmara. O Anderson, assim, só me explica uma coisa, assim, eu tenho uma militância na cultura também e eu tenho escutado muito dizer que o Anderson está apertando as entidades, etc. Coisa e tal. Assim, até onde eu entendo, tudo que está na lei que o Anderson aprovou na Câmara de Rio Claro no final do ano passado, na verdade já era exigência legal há muito tempo, que não vinha sendo cumprida. Não, a questão já era federal e estadual, Certo. Você então, só municipalizou. Isso, nós resumimos ter mais esse apanhado de normas, reduzimos numa lei municipal para ficar claro para as entidades, ficar claro para os fiscalizadores da administração pública e até para nós termos um norte para fazermos a convicção de votos, porque até então, Pimentel, como que era votado isso na Câmara? E historicamente, não é uma coisa pontual desse governo ou de outro governo. Era encaminhado apenas o pedido de subvenção, de aprovação no caso de voto, anexado o termo de convênio que falava o valor que seria. Sequer vinha um plano de trabalho, se já era uma entidade que existia, e a votação ia com base naquilo que os vereadores conheciam. Essa entidade eu conheço, faz um bom trabalho. Essa entidade faz. E os outros vereadores acabavam votando tendo em vista esse critério. Um atende o interesse de um, outro atende o interesse do outro. Então, para que isso não ocorresse, para que nós tivéssemos transparência e segurança na votação, nós estamos colocando essa norma, que não é uma norma que inova qualquer coisa. Isso aí, como você bem já mencionou, ela já tem a necessidade de ser cumprida ali com os seus instrumentos legais. E a gente percebe o quê? Que algumas entidades não tem o conhecimento suficiente para exigir essa documentação. Temos problema, parece que eu tenho notícias do Conselho de Cultura, nesse caso. Então, uma série de fatores hoje que impede que essas entidades tenham documentação hábil para poder receber o voto da Câmara ou a votação na Câmara. Certo. O Anderson, são várias entidades, parece-me que até agora só foi aprovada em 2 votações a subvenção da Orquestra Filarmônica e me parece que a situação mais crítica em relação às outras, que deve ser mais umas 10, 12 entidades, é a da Sinfônica, que daí reconhecidamente a Sinfônica tem 30 anos de trabalho prestado para a cidade, e da banda dos ferroviários, que eu costumo dizer o seguinte: a banda, assim, ela poderia voltar a ser sustentada por quem ela sempre foi, pela UFA, pelos ferroviários, que era quem sustentava historicamente a banda. Entendi. Mas eu não tenho nada contra nenhuma subvenção. Acho também. Que é importante. Agora é importante que a legalidade, a transparência
do processo seja cumprida. Isso. Né? Até porque, no meu entendimento, no caso de uma denúncia para o Ministério Público, você sabe muito bem que os vereadores também vão responder não tenho por isso. dúvida. Agora, é interessante. Você vê alguma perspectiva de prazo para a votação disso? Isso, acho que é o importante. Conselho já mandou o parecer, o Conselho de Cultura já mandou o parecer, parece que o prefeito recolheu o parecer que já estava na Câmara para refazer o parecer, porque parece que descobriu-se que não era tão... a coisa não estava tão fácil assim. Qual que é a perspectiva vamos fazer de votação? um resumo dos últimos acontecimentos. Tanto a Orquestra Sinfônica quanto a Filarmônica, Pimentel, avaliando a documentação, parece-me que assim, está tudo em ordem. É lógico que eu não entrei em mérito em saber o que faz cada uma delas, mas ela pelo menos cumpriram com todos os requisitos, eu acredito. Certidão negativa. Tudo certinho. Né? Pelo menos está ali na documentação. O que o telespectador e o pessoal da cultura tem que saber é que, assim, o fornecedor da prefeitura, que vai ganhar dinheiro da prefeitura, se ele não tiver certidão negativa ele não pode. Ele não pode nem entrar numa concorrência. Tem critério. Isso vale para todo mundo. Eu tenho certeza que a Sinfônica não deu entrada posteriormente a tudo isso já acontecendo. E avaliando a questão da Sinfônica, parece-me que está tudo em ordem. Eu acredito que hoje deve ter a reunião de líderes, isso para a próxima segunda-feira já possivelmente entra em pauta e ali a gente vai ter acesso a todas as documentações e estando toda a documentação em ordem, a gente vai ter tranquilidade na votação. Com relação às demais e aquilo que aconteceu nesses últimos 10 dias pelo menos, existe uma comissão, né, indicada ali pela administração para a conferência desses papéis. Foi nomeada por decreto pelo Du. Para que eles pudessem fazer essa avaliação e encaminhar-se para a Câmara. Na verdade, era uma avaliação que já tinha sido feita por um outro parâmetro. Isso. E o Du pediu de volta isso. E agora está passando por uma nova avaliação. Acho que é importante entender assim, eles fizeram uma avaliação da forma com que já vinham acontecendo ao longo do tempo. E quando nós apresentamos, então, a lei, o Ministério Público enviou um ofício para que se cumprisse essa lei já. Então, achou-se por bem, eu acho que é mérito isso do governo, é importante isso, eles voltaram atrás, suspenderam esses pareceres para uma avaliação de acordo com a lei que a gente colocou. Que, na verdade, já deveria estar tudo ali, mas por uma falta de vamos dizer assim, de observância nesse projeto vivia, desculpe-me o secretário municipal de cultura, Sérgio Zerá, mas antes da prefeitura mandar a prestação de conta para a Câmara, ele iria lembrar que tinha que ter o parecer do Conselho. Isso, também, porque daí o próprio Conselho já poderia avaliar também tudo isso. Filtraria, né? Isso. Então, que pé que nós estamos hoje? Até que eu sei, parece-me que no dia de ontem deu entrada na Câmara dos pareceres do Conselho, a documentação que faltava. Estamos aguardando agora, até que eu saiba, a reunião de líderes, mas também o documento vindo da comissão da prefeitura, fiscalizadora da administração que vai avaliar que isso também foi uma decisão cumprido do Conselho Municipal de Cultura, que se julgou inapto para avaliar a questão do ponto de vista econômico, legal, jurídico, fiscal, e é isso mesmo, a função do Conselho é analisar a atividade, não a legalidade. Veja, Pimentel, a importância desse momento, né? Porque por meio dessa lei que nós colocamos, além de trazer transparência, ela não permite a corrupção, porque tem que estar tudo dentro da legalidade, mas mais do que isso, fortalece o Conselho. Por quê? Porque a gente faz o Conselho trabalhar, nós fortalecemos a Prefeitura na questão da fiscalização. Por quê? Porque chamamos a atenção de que existem leis, existem regras, existem normas, e isso fortalece a administração que tem segurança de passar o dinheiro público, e a entidade também, porque uma entidade subvencionada mediante a esse critério vai ser uma entidade tranquila em executar o seu serviço público. Deixa eu fazer, assim, o nosso tempo hoje é um pouco mais curto, fazer mais umas 2, 3 perguntas para você. A primeira, que eu acho que é uma coisa que, assim, eu sou uma pessoa justa, eu me julgo uma pessoa justa, desde quando a lei foi realmente aprovada no final do ano passado, assim, em cima da hora, da virada do ano, que isso é uma outra discussão que está sendo feita há muito tempo em Rio Claro, quando muita gente já dizia que não dá para fazer a subvenção de janeiro a janeiro, tem que ser de julho a julho, porque senão vai sempre dar um buraco na história, porque muda o ano fiscal.
Desde quando já estava sendo discutida essa lei, antes de vocês aprovarem na Câmara? Na verdade, desde o primeiro ano de mandato, eu tenho, quando eu me deparei com esses projetos de lei, eu comecei a pesquisar, comecei a aprofundar os estudos, e eu me lembro que no primeiro ano a gente já fez uma indicação via plenário, via conversa com vereadores, de que o procedimento estava equivocado. Certo. E tentamos, de uma maneira, né, na conversa, pedir documento aqui, pedia para a entidade, e tanto na área social quanto de saúde, mesma coisa. Então nós, enquanto vereador, corríamos atrás para ver, isso aqui está em ordem, vota, isso aqui não está, voto não. Então eu acabei fazendo isso em 2013 e 2014. Quando eu percebi assim na verdade, ninguém pode reclamar que foi pego de surpresa como está sendo vendido por aí. Isso não pode, porque a gente tem batido isso na Câmara. Certo. E se houve uma falta de informação das entidades, não é por culpa do vereador, é por culpa do secretário, do conselho ou do próprio presidente da entidade, que tem que estar antenado a isso. Aliás, me parece também que a primeira gestão do conselho funcionou de uma maneira muito precária, né? Então, o que acontece? Chegou em 2014, nós começamos a estudar um mecanismo para que tornasse isso legal. Passei pelo menos uns 6 meses analisando lei, conversando com lei, conversei com o jurídico da Câmara, conversei com o jurídico da Prefeitura, até que nós alinhamos um conjunto de normas que atendia a legislação federal e estadual e colocando para aprovação, e foi votado por todos os vereadores, certo. Foi dado publicidade, foi publicado o edital, nós falamos muito, a imprensa publicou isso, então não foi uma coisa assim que surgiu. E quando então, em 2015, tivemos a votação, se eu não me engano, no mês de novembro, assim, você publica e já entra em vigor essa lei. Não, eu lembro, porque eu acho que você sabe, eu também sou membro do Conselho Municipal de Cultura, e na época, que foi inclusive a época da posse do Conselho de Cultura e a eleição da atual estrutura administrativa, presidente, secretário de Cultura, eu chamei muita atenção no Conselho, essa coisa e tal, que o Conselho teria, em novembro, dezembro, janeiro, muito trabalho para fazer e que a gente não ia poder se resumir a uma reunião a cada um mês, etc. Coisa e tal, porque tinha muito trabalho para fazer. E parece que tinha uma brecha, o nego achava que tinha uma brecha para manter do jeito que estava e atitude nenhuma foi tomada. Mas isso é problema das entidades e da Secretaria Municipal de Cultura. Assim, para finalizar, o Anderson, eu queria saber de você se, juntamente, esclarecimento, além da aprovação de contas, a votação também aprova uma nova subvenção, não é isso? Isso, exatamente. Então, junto com o parecer do Conselho, das Finanças, etc. e tal, tem que ter um plano de trabalho, isso que a lei prevê, um plano de trabalho para ser feito agora em 2016. Isso, a lei prevê o quê? Que se demonstre como que foi a utilização do dinheiro. Isso passa por uma avaliação do Conselho e da parte jurídica. O que a entidade realmente faz, inclusive o que ela também coloca do bolso para desenvolver o trabalho, porque eu acho que é importante. Porque se uma entidade depende só do dinheiro público para a sobrevivência, a gente tem que repensar, porque em 2017 entra em vigor a nova lei que vai ser por licitação. Ou seja, vai complicar ainda mais essa questão de contratação de serviço. No governo federal, né, na questão social. No governo federal, no governo do estado, há mais eu acho que pelo menos há uns 8 anos, você já não faz mais nada que não seja por edital ou, no mínimo, chamamento público. Exatamente. Porque realmente, por exemplo, para entidades como a Sinfônica, como a Banda dos Ferroviários, assim, que são entidades a Banda dos Ferroviários é centenária, né? Então foi deixado sim um caminho para que isso não sofresse continuidade. Qual é esse caminho? É de utilidade pública, tem 30 anos, 40, 100 anos de serviço prestado e não tem nada no município igual. É muito fácil. Tem outra banda dos ferroviários? Não tem. Tem outra orquestra sinfônica? Vai aparecer outra para competir no chamamento público? Não vai. Entendeu?
Então, eu acho que as pessoas do movimento cultural estão muito assustadas com essa possibilidade de ser tudo por edital, porque assim tem um grupo aí que diz que tem que ser tudo por edital. Eu acho que não tem. Tem coisas que tem, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perspectiva, então. Você acha que vota tudo, parece que está tendo uma pressão para só votar se for tudo de uma vez? Eu já me Você quer dar o nome de quem está fazendo a pressão? Não, ou você prefere... eu prefiro que o povo vá lá e assista, acompanhe de perto, para eles realmente ver que, né, aqueles que trabalham, aqueles que querem o bem do povo e o bem das próprias entidades. Eu acredito assim, parece-me que o pessoal está correndo atrás da documentação, está todo mundo trabalhando, porque realmente existe a necessidade, né, do repasse do dinheiro. Mas eu acredito que, tendo a documentação, Pimentel, vai para a reunião de líder, os líderes de partido colocam para votação, nós vamos ter acesso e vamos tranquilo para votar isso em plenário. Certo. O Anderson, assim, no meu entendimento, o processo foi todo equivocado. Assim, por exemplo, eu não entendi por que o projeto foi para a Câmara sem parecer do Conselho. Eu podia muito bem ter reunido o Conselho né? Até algumas coisas que talvez estivesse errado pudesse ser resolvido antes da documentação ir para a Câmara, que depois que entrou para a Câmara acabou a brincadeira. Bom, enfim, eu quero te desejar boa sorte nessa luta, assim, e dizer que a Rede Cidade Livre continua aberta. Nós já estamos combinando uma outra conversa aqui sobre o plano diretor, essa coisa e tal. E tomara que tudo se resolva, porque assim, inequivocamente também, eu acho que eu já ouvi você falar muitas vezes isso. Na verdade, as entidades, elas fazem o serviço, elas prestam serviço para a comunidade. Eu acho que não tem nada de corrupção, de desvio de dinheiro público. Existe uma coisa que historicamente atinge o setor cultural, que é o mandevismo. Eles acham que existe uma lei para a sociedade inteira e outra para a cultura. Não existe isso. Não é porque o cara é artista que ele não tem que pagar imposto, não tem que... Você está entendendo? É uma luta que eu temo lhe comunicar, assim, pode lhe prejudicar eleitoralmente. E eu queria deixar agora um espaço para você dar o seu recado. É importante isso. Primeiro, agradecer, né, você, Pimentel, a TV Cidade Livre, né, por essa oportunidade da gente falar a verdade, falar franco, eu estou te avisando, esclarecer. Eu quero te dizer que isso é importante. Eu também vou trazer outras pessoas para falar. Eu gostaria muito que o presidente do Conselho Municipal de Cultura... E pode me colocar numa mesa redonda com todos eles também, que eu não vejo problema. Mas agradecer pela oportunidade da gente ser transparente e falar a verdade daquilo que está acontecendo. Certo. Que a nossa lei é uma lei que vem na vontade daquilo que o povo quer. Que é o quê? Ter transparência, saber o que está acontecendo na verdade, é uma lei que só vem dizer que é verdade, que o que era exigido e que está sendo cumprido, acabou. Então, assim, eleitoralmente, é aquilo que eu tenho conversado. Isso o povo tem que avaliar, principalmente aqueles que vão para a reeleição, se cumpriu com o papel de vereador ou se não cumpriu. Isso aí as urnas têm que dizer, e a gente não pode ficar aqui brincando com o povo, brincando com o eleitoral. Se as entidades vão fazer campanha contra, numa possível pré-candidatura, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Enquanto eu estiver vereador, Pimentel, eu quero cumprir com as minhas atribuições, eu quero colaborar. Enquanto eu estiver colaborando com a transparência, com o combate a qualquer possível, né, ou possibilidade de corrupção, nós vamos combater. E ainda que outros vereadores se levantem para ir contra, eles têm o direito deles também de fazer isso. Mas quero agradecer essa oportunidade que você nos dá de estar aqui trazendo essas informações. Eu quero reforçar que esse espaço aqui é um espaço da democracia e da diversidade. Certo. Tenho percebido isso. Exatamente, porque assim, é por isso que eu vou reforçar. Porque eu já convidei várias vezes o presidente do Conselho Municipal de Cultura para vir dar entrevista aqui. Nunca dá certo. Eu já convidei o secretário municipal de Cultura para vir falar sobre esse assunto aqui. Nunca dá certo. Vai ver que... Mas está aberto o espaço, viu, Sérgio, o Ivan.
E para todos os outros presidentes da entidade, que aliás são todos meus amigos. Tá certo. Todos eles, assim, pelo menos enquanto eu estava na prefeitura, eles eram todos meus amigos e eles sempre disseram que eram muito bem tratados por mim. Então, eu não tenho o menor constrangimento também, até porque eu sou sincero em dizer para você, o que você está pedindo para eles agora, eu já falava para eles há 10 anos atrás, que era isso. Porque antigamente tinha entidade que não tinha nem estatuto, e daí como é que você repassa o dinheiro público? Não pode. É que, na verdade, os valores são tão insignificantes, e essa é uma outra realidade que eu acho que você deveria se debruçar. Sim, não tem a dúvida. Cultura é muito mais importante do que muitas coisas que têm acontecido. As pessoas imaginam. E então é isso. Eu que lhe agradeço a presença e te deixo sempre um espaço aberto aqui, Muito apesar obrigado. das nossas divergências. Sim, não tenha dúvida. Hoje, Isso é importante. hoje, infelizmente, inclusive, nós divergimos pouco. Isso. Geralmente a gente diverge muito mais. Precisamos conversar, voltar ao assunto do Plano Municipal de Educação, Do voltar ao plano assunto diretor, do plano plano diretor. Estou à disposição. Não, eu acho que isso é viu, bastante Anderson, e eu acho que você é um cara bem importante. esperto, bem inteligente, que com isso nós vamos ganhando mais uns 5 minutos, e o papo é sempre Tá bom, a gente certo. vai esticando. E daí eu quero dizer para você que é isso mesmo, porque o que não pode acontecer, Anderson, no meu entendimento, eu acho que você tem demonstrado isso para mim também, é que daqui a pouco a eleição em Rio Claro vai virar Fla-Flu e nós vamos discutir se a Dilma ou o Temer são bonito ou feio, se um é golpista, se o outro não é golpista. Até porque, e nós vamos esquecer de discutir a cidade. Eu sempre falei isso. Certo? Até como presidente da Comissão de Direitos Humanos, quando cogitou que a gente trabalharia um assunto sentido amplo, mundial, eu falei assim, não, vamos para a nossa cidade. Não, é óbvio que você tem que olhar para fora, você também não pode se fechar para dentro. Mas existem problemas aqui aliás, dentro. se tivessem olhado para fora há mais tempo, já sabiam que para receber dinheiro público precisa de todos esses documentos, certidão negativa, de todo, não é só municipal, não, municipal, Exatamente. estadual, federal. Eu sei, eu fui presidente da entidade aqui em Atibaia, não sei aonde, nacional. Sim. Não tem jeito, para pegar dinheiro público é isso mesmo. Tá né? certo. Mas é isso, muito obrigado, Pimentel. seja bem-vindo sempre aqui na Rede Cidade Livre. E Obrigado. na próxima a gente vai falar sobre o plano de diretor, que é outra coisa que está meio engasgada aí. Vamos, temos que desenrolar isso. Então, Obrigado, um obrigado abraço a a você. todos que Um nos abraço. assistem. Até logo. Valeu, até logo. Tchau, tchau.